Boa tarde, muito bem. Eu trouxe esse material aqui que aparece o Homer Simpson aqui escutando meio desesperado porque justamente a matéria de verbos, quando a gente pega as classificações verbais de tempo, modo, número, pessoa, a gente começa a ficar meio desesperado. Quando a gente quer classificar o verbo no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro com subjuntivo, futuro com pretérito. Mas a gente vai aprender. Reforçar, na verdade, a maioria de vocês já sabe. Basta a gente, muitas vezes, fazer uma revisão para relembrar de essas classificações. É mais raro cair na FGV, a classificação em si, mas é o uso dela, né? Quando eu estou usando a forma do futuro subjuntivo para indicar poliquês, quando é para indicar aproximação, um evento futuro, ela não cobra muito a classificação, diferente da Selecom. Quem realiza concursos da Selecom sabe que o Selecom vai cobrar justamente se a gente sabe identificar se o verbo está no pretérito imperfeito ou no pretérito perfeito, por exemplo. Ou se está no futuro do presente ou futuro do pretérito. E cobra justamente a classificação. A FGV cobra bem pouco classificação e mais o uso, né? Kant já viu na aula passada que o verbo são palavras que indicam ação, mas também pode indicar um estado, um fenômeno da natureza. Temos verbos de ação e verbos de ligação. Verbos de ação também é chamado de verbos significativos, que expressam ações concretas, enquanto o verbo de ligação expressa um estado aparente, um estado transitório, uma mudança de estado, com os verbos ser, estar, parecer, continuar, permanecer. Joãozinho, conjugue o verbo empurrar. Eu empurro, tu empurras, ele cai, nós ri, ele levanta, nós corre. É interessante aqui que ele começa com o inglês, o português formal, eu empurro, tu empurras, ele cai. Aí nós, aqui ele usa uma variação não padrão da língua portuguesa, nós ri, ele levanta, nós corre. E é interessante que essas questões de linguagem, que para quem for professor de português, né, a FGV está cobrando muito as concepções de linguagem, de língua, de fala, para a área específica de língua portuguesa, né? E ela entende isso aqui como uma variação linguística, não como um erro. Não como um erro, né? Ela vai falar sobre a variação não padrão, né? A variação popular da linguagem. Então, o verbo, ele pode indicar um atributo, um estado, uma condição com o verbo de ligação. Aurélia e eu éramos sócios, então aqui verbo de ligação. O ser, éramos, está indicando sócios, que é a qualidade, a característica de Aurélio e eu, que é o sujeito aqui, sujeito composto. Nós éramos sócios. Ana andava muito triste nos últimos tempos. Ana andava muito triste nos últimos tempos. Ana é o sujeito, andava, um verbo de ligação. Muito triste, um predicativo do sujeito, né? Com o núcleo triste. Triste o núcleo, muito e intensificador. Né? Nos últimos tempos, adjunto adverbial de tempo. Então, Ana, sujeito, e triste, predicativo do sujeito. Né? Ana andava muito triste. E quem conecta então o sujeito ao predicativo do sujeito é o verbo de ligação andava, que em outros contextos pode ser um verbo significativo, um verbo de ação. Ana andava muito rápido. Aí andava é o ato de andar mesmo. Não é referente a um estado. A última frase, estávamos contentes com a nova conquista. Nós, aqui sujeito oculto, não expresso na frase, mas pela desinência do verbo nos revela que o sujeito é nós. Então, o sujeito oculto nós, estávamos, verbo de ligação, contentes, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito.
contentes com o quê? Com a nova conquista, a gente vai explicar mais para frente complemento nominal. E o verbo pode indicar uma ação praticada pelo agente, né? Descer pelas escadas ao sétimo andar. E aqui descer é um verbo intransitivo. Aqui é para a gente relembrar a classificação de ontem, né, sobre as transitividades verbais. Quem desce não vai descer necessariamente pelas escadas aqui, ó. Descer pode ser descer um pavimento, descer um carro, digamos assim, né? Descer pela rua. Eu posso descer a escada pela escada. Não tem esse pela escada aqui é uma circunstância de local pelo qual eu estou descendo. E descia mesmo que levantei, deitei, que são verbos intransitivos. Eu posso falar que eu deitei na cama, eu posso falar que eu deitei às 10 horas, eu posso falar que eu deitei sozinho, enfim. São circunstâncias. Circunstâncias atribuídas ao verbo deitar, que é um verbo intransitivo, que não pede complemento. Desci é um verbo intransitivo. Ele não solicita um objeto direto nem um objeto indireto. Pelas descargas aqui, é uma adjunta adverbial de meio ao sétimo andar, ao local, né? Adjunta adverbial de local. Ó, o elevador desceu diretamente ao pavimento. Aí, ó, o elevador desceu. Verbo intransitivo. Você fala desceu onde? Não. Desceu o quê? Ele apenas desceu, o elevador desceu. Verbo intransitivo. O elevador desceu diretamente ao pavimento do térreo. E aqui fenômenos da natureza, né? Choveu torrencialmente naquele dia. Lembrando que o elevador aqui é o sujeito, né? E desceu é um verbo que possui sujeito, só para mostrar que o sujeito não necessariamente é uma pessoa. É um ser sobre o qual eu estou falando alguma coisa. O ser, o objeto, né? O elemento, mesmo que seja um elevador aqui. É o termo sobre o qual eu estou falando algo. É um sujeito elevador, desceu. Ok, é a ação que ele realiza. Que o sujeito elevador realiza, mesmo não sendo uma pessoa. Porque a gente às vezes confunde, pensa que sujeito vai ser sempre uma pessoa do discurso. Ou um eu, um ele, pode ser um elevador. E agora, chover, aí não tem como. Aí não tem uma pessoa que realiza essa ação de chover. Chover é um verbo impessoal. É um verbo que vai constituir uma oração sem sujeito, uma oração só com predicado. Choveu torrencialmente naquele dia. A gente não pergunta quem choveu. Não, a gente sabe que ninguém chove. Chover é uma ação natural. Um fenômeno natural. Os verbos, eles vão se flexionar para exprimir categorias de voz, tempo, aspecto, modo, pessoa e número. Então pode ter certeza que a gente não vai terminar com o verbo hoje. A gente vai ter mais semana que vem para falar sobre verbos. Porque é muita coisa. A gente vai dedicar uma aula para falar sobre voz verbal, por exemplo. O verbo é a única classe de palavra que possui desinências para indicar tempo, que compreende três noções: o pretérito, o presente e o futuro. Pretérito como sendo o passado, presente e futuro. O aspecto verbal indica os graus de desenvolvimento da ação, do processo ou do estado. Então ele pode ser uma ação continuativa, pode ser uma ação que já encerrou, uma ação que vai acontecer. Tudo isso é um aspecto verbal, né? O que os modos e os tempos verbais vão trazer. Então, por isso eu tenho três passagens: passado perfeito e imperfeito, perfeito, imperfeito e o mais que perfeito, né? Eu tenho esses três aspectos verbais do passado. E eu tenho também o futuro do passado, o futuro do pretérito. Então, naquela noite, a coisa começou a azegar no bar. Aqui, azegar, está demarcando uma ação que se inicia. Ainda mais pelo auxiliar aqui, começou a, né? Começou a azegar.
naquela noite a coisa azegava no bar. Azegava que é um pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito que marca uma continuidade. Azegava. Diferente daquela noite a coisa azegou no bar. Então, uma ação concluída, né? Uma ação que se concluiu. E a coisa vivia azegando no bar. Uma coisa que se repete, continuativo, né? Azegando, por ser gerúndio, que marca uma continuidade. Uma ação que se repete aqui nesse contexto. Então, tem um aspecto durativo aqui no pretérito imperfeito. Por isso ele é imperfeito, ele não se conclui. Azegava, a coisa azegava no bar naquela noite. Então, algo que cai em progressão. Agora, a coisa azegou, quer dizer que já aconteceu, não tem volta. Então, algo que não tem como voltar atrás. A coisa azegou, se concluiu. E vivia azegando, esse ando aqui, NGO de gerúndio, demarca essa repetição. Os mogs. Temos 3 mogs verbais e ele indica como o enunciador pretende que o processo verbal que ele anuncia seja percebido pelo interlocutor ou pelo leitor. Por isso eu falei, né, que se eu quero trazer um certo grau de poliguês, eu vou falar, eu gostaria que você fizesse algo para mim. Se eu quero demarcar uma rigidez, uma rispidez, eu quero que você faz isso. Calma lá, você acha que é quem? Meu pai? Pra me mandar desse jeito, né? Se eu te falar, eu quero que você abra a porta. É como se eu mangasse em você. E eu não quero parecer um sujeito mal educado. Então eu vou usar o verbo no modo subjuntivo, né? Eu gostaria que você abrisse. Gostaria é o futuro do pretérito, que você abrisse o modo subjuntivo. As duas juntas que marcam o maior respeito possível, né? Gostaria que você abrisse a porta, fazendo um favor ainda, né? Pedindo, por favor, eu não sou um bicho para ficar mangando desse jeito. E apesar de parecer algo simples, né? Muitas pessoas não usam por não conhecer realmente essas possibilidades verbais, né? Essas possibilidades linguísticas. Às vezes não dedica um tempo maior ao estudo do verbo, né? Ao estudo desses modos verbais e acaba falando de uma forma mais ríspida, de uma forma mais direta, né? Por desconhecer o modo subjuntivo, por exemplo. Por não fazer parte do vocabulário mesmo da pessoa. E a forma como eu falo é percebido pelo interlocutor ou pelo leitor. O modo indicativo expressa ações verbais tidas como reais ou verossímeis pelo falante. São tempos mais diretos, né? Representando algo que aconteceu, que acontece ou que acontecerá. Eu dou um certo grau de certeza, como por exemplo, você nunca fala comigo. Aqui é uma constatação que eu realizo. Falar aqui está no presente do indicativo. Você nunca fala comigo, como sendo uma certeza que eu tenho. Revelo para você uma certeza aqui. O modo subjuntivo expressa um evento possível e hipotético. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Se tivesse dinheiro aqui, ó. Tivesse é um modo subjuntivo. E compraria, apesar de parecer subjuntivo, ele caminha junto com o subjuntivo, né? Ele casa junto com o subjuntivo, mas ele na verdade compraria é o futuro do pretérito do indicativo, né? Então o modo indicativo ele é usado normalmente com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tivesse. A gente vai falar cada um desses termos verbais, tá, pessoal? Então, o compraria, ele demarca uma incerteza, demarca uma possibilidade? Sim. Mas ainda assim, é uma possibilidade que é como real pro tempo indicativo, do modo indicativo. A gente vai ver esse detalhe. E o modo imperativo, imperativo vem de imperador, de imperar, regar ordens, né? Pedir sugestões. Fale comigo quando puder. Fale comigo. Uma ordem que eu estou dando para você. Uma ordem. Aí você nunca fala comigo.
Aqui, se tivesse falado comigo, se falasse comigo, né? Se falasse comigo com mais recorrência, se falasse comigo, que falasse subjuntivo. Então, cada modo verbal aqui, do subjuntivo, do indicativo e do imperativo, que marca uma postura enunciativa. Modo indicativo, você nunca fala comigo, uma certeza. Se falasse comigo, uma hipótese, algo possível, um evento possível, uma dúvida. Fale comigo quando puder, fale comigo imediatamente, assim que chegar me liga. É uma ordem, né? Um pedido, uma sugestão. E o que diferencia ser uma ordem, pedido, sugestão ou conselho, professor? Não é o verbo, eu posso expressar a ordem, pedido, sugestão, conselho com o mesmo modo imperativo. Fale comigo quando puder, por favor. Isso aí pode ser uma sugestão, um pedido. Ordem é quando eu tenho um nível hierárquico maior. Fique em silêncio agora. Se for um enunciador professor falando com o aluno, é uma ordem, né? Se for dois colegas de trabalho, é um pedido, né? Não tem ordenamento de uma categoria semelhante, né? Ou um conselho, né? Quando for dois colegas de trabalho, por exemplo. Temos formas nominais dos verbos. Os verbos podem funcionar como substantivo, adjetivos e outros advérbios. Eu acho que eu vou deixar uma aula só para falar sobre isso, para não confundir agora. E eu trago questões específicas sobre isso. Mas lembra lá do infinitivo terminado em ar? Ir. Ir. Vou comprar, eu quero comer, ele vai partir. Vou chegar, ele vai receber, ela vai sair. Que chegar, receber, sair são verbos no infinitivo. Aqui, meus irmãos gostam de tocar piano. Eles não conseguem entender o problema, ou entender, ele não está conjugado em nenhum tempo verbal. Essa tarefa é para vocês fazerem. Aqui é um infinitivo pessoal, que ele se conjuga aqui para concordar com a pessoa, mas não tem aqui um aspecto temporal, de presente, passado, futuro. É essencial sabermos disso. Aqui não tem uma demarcação de tempo, presente, passado, futuro. Diferente de nós sabemos, que é presente, ou nós saberemos, que é futuro. Nós sabíamos, passado. Aqui eu tenho um verbo no infinitivo, na sua forma em ar, er e ir, né? E quando ela apresenta aí um sujeito explícito, vocês fazerem, eles saberem, nós sabermos, eu tenho aqui um infinitivo que a gente chama de pessoal. Por ser uma matéria que envolve um pouco mais de análise sintática, eu vou trazer uma aula específica só sobre infinitivo, gerúndio e particípio, né? Que formam os tempos compostos, que já é um outro assunto. Você ouviu o cantar do galo? Aí eu tenho o cantar, a gente já estudou na primeira aula que o artigo o substantiva as outras classes verbais, e nominais, né, e adverbiais. Tudo pode virar um substantivo. Como eu falei, o amanhã só Deus sabe. Amanhã é o quê? É tempo, advérbio de tempo. Eu chegarei amanhã. Demarca o tempo. Agora o amanhã, o nome que eu dou a uma coisa. O cantar do galo é um nome que eu dou, um substantivo. Vou cantar. Eu não estou demarcando uma ação aqui. Cantar. Cantar é o cantar do galo, esse elemento que eu ouço. Assim como falasse a voz. Você ouviu a voz do galo? A voz é um elemento que eu ouço. O cantar também, substantivo, o nome que eu dou ao cantar, é uma ação. É o nome que eu dou a uma ação, mas não é a ação em si. Não está expressando uma ação verbal. A ação verbal é você ouvir. Ouvir é a ação aqui. O cantar do galo que você ouviu, objeto direto. Então tem o sujeito, você, que realiza a ação de ouvir, ouviu, que recai sobre o cantar do galo, objeto direto.
com o núcleo cantar aqui, que não é um verbo, é um substantivo. Legal isso, né? Então, o sujeito é você e a ação é ouvir, não cantar. Não sei de onde é esse falar. Sentir esse falar cuiabano, por exemplo. Eu não sei de que sotaque é esse, de onde é esse falar. Não sei aqui, o verbo é saber, não é o falar. Sujeito oculto eu, falando de mim, eu não sei. De onde é esse falar? Não sei o que. Isso aqui, de onde é esse falar? Objeto direto. E tem o gerúndio que termina em NTO, né? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Ouvindo, partindo. Esquecemos sua tarefa, ficou em casa descansando. Esquecendo suas tarefas, ficou em casa descansando. O modo como ele ficou em casa, a gente vai ver que esse gerúndio aqui demarca um advérbio. Descansando. Final é NTO. E o particípio tem uma função muito adjetiva, demarcando uma ação finalizada, conclusa. Quando cheguei, eles já tinham estudado, chegado, partido. Toda vez que tem a final água, ícolo. Meu filho é pouco esforçado nos estudos. Veja que esforçado aqui é a característica, a qualidade, é como se fosse o adjetivo de meu filho. Eu uso uma forma verbal no particípio para cumprir essa função adjetiva. Aquele funciona como um adjetivo, aquele funciona como um verbo no particípio mesmo. Cheguei, eles já tinham estudado todo. Agora, meu filho é pouco esforçado. Meu filho é pouco estudado, por exemplo. Ou seja, ele não tem muito estudo, eu estou qualificando. E essa pessoa é pouco estudada. A pessoa vai se sentir ofendida. Por quê? Porque é uma crítica, é um julgamento. Pessoa pouco estudada. Agora, eu tinha estudado pouco ontem. Tinha estudado é uma ação verbal, que marca uma ação verbal. Então, o particípio ele pode funcionar como um verbo aqui, tinha estudado, ou como um adjetivo, como um qualificador. Aqui, meu filho esforçado. O gerúndio, ele pode demarcar uma ação verbal, você está ouvindo, e pode ser um advérbio. Ficou em casa descansando. Que modo ele ficou em casa? Descansando, dessa maneira aqui. Ó. E o infinitivo, ele pode funcionar como substantivo. Como eu falei, ouviu o cantar. Assim, ouviu algo, né? Eu não sei de onde é esse falar. Que tem esse falar. Esse falar aqui não é uma ação. É o sotaque. De onde é esse sotaque, esse falar. Agora vamos dar umas categorias. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica para essas três formas, que marcam alguns tempos compostos, né? O gerúndio aqui, o infinitivo, tanto pessoal como impessoal, e o particípio. Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Isso no concurso não tem muita serventia. O concurso não vai perguntar se um verbo é regular ou irregular. Só que os verbos regulares, eles têm em comum uma conjugação completa. Eles não são incomplexos na conjugação. Tem todas as pessoas tempos e modos verbais para os verbos regulares. E eles seguem uma estrutura padrão de conjugação. Angar, então eu ando, tu andas, ele anda. Chegar, eu chego, tu chegas, ele chega. Partir, eu parto, esse eu vai se repetir em todas as estruturas verbais, né? Escrever, eu escrevo, tu escreve, ele escreve. Enfim, dividir, é um verbo terminado em irregular. Então essa finalização do verbo vai ser regular em todas as desinências, né? em todas as conjugações verbais dos verbos regulares. Eu consigo pegar o mesmo padrão e repetir, por ele ser regular, né? Isso aqui pode cair em alguma questão específica para professor de português. Os verbos que terminam em ar são de primeira conjugação, essa é uma classificação mesmo. Então, chegar, cantar,
Falar são verbos que abreviaram, então são verbos de primeira conjugação. Receber, correr, sofrer são verbos que terminam em er, então são verbos de segunda conjugação. Terceira conjugação, verbos terminados em er. Partir, sorrir, permitir. Todos os verbos terminados em er, então terceira conjugação. Eu canto, primeira conjugação, eu corro, segunda, e eu sorrio, terceira. Os verbos irregulares não seguem o mesmo molde que os regulares, alterando formas, seus radicais, suas desinências. Então o verbo ser é o principal verbo irregular, assim, digamos assim, mas tem vários outros, né? Computar, estar é um verbo irregular, haver é um verbo irregular. Por quê? Porque eu tenho que decorar a conjugação dele. Não consigo pegar um molde e aplicar para o verbo ser. Não consigo pegar um molde dos outros verbos e aplicar para o verbo haver, para outros verbos regulares. Eu só decorando. Eu sou, aqui eu mudo o sou para o es, ele é. Então, não segue um padrão. De eu sou passou para o es. Esse S surgiu não sei de onde, porque não foi que eu sou. Aí voltou S novamente, nós somos, vós sois, eles são. Aí o S vira um F, aqui eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Aí no pretérito imperfeito eu era. Onde apareceu esse R aqui? Não sei. Não estava nem no sou, somos, sois, são, nem no fostes, foi, fomos, fostes, foram. Apareceu agora, eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Aí de fui passa para fora. Eu fora, tu foras, ele fora. Aí foi o serei agora, né? Serei, tu serás, ele será. Então, é diferente de cantar, eu canto, cancas, ele canca, seria presente. Eu cantei, tu cancaste, ele cantou, seria pretérito perfeito. Eu cancava, tu cancavas, ele cantava, pretérito imperfeito. Eu cantarei, tu cantarás. O cante, fica repetindo em todos os tempos verbais. Aí vou lá no subjuntivo. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Se eu cantasse, que tu cantasse, se ele cantasse. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Então o cante repete em todos, é um verbo regular. Agora o verbo ser, por exemplo, aqui ó, sou passou para és, fui, era, fora, serei. Cada tempo verbal aí vai ter sua particularidade em alguns verbos irregulares. Então é só decorando eles, né? Mas novamente, essa classificação não cai no concurso. Classifica o verbo como regular e irregular. Só uma questão mesmo gramatical aqui, para a gente entender que alguns verbos são decorados. Os tempos do modo indicativo. Os tempos simples, porque tem tempos compostos também, né? Os tempos que compõem o modo indicativo é o presente, o indicativo. É a primeira conjugação que vem à mente quando a gente pensa em um verbo. Chegar, eu chego, presente. Cantar, eu canto, cancas, ele canca. A primeira conjugação que vem à nossa mente é o presente, né? Aquilo que acontece com recorrência ou acontece no momento, né? Receber, eu recebo, tu recebes, ele recebe. Então, vou ao supermercado, aqui pode estar relacionado com a ação que ocorre exatamente no momento da fala ou uma ação que acontece recorrentemente no presente. Então, vou ao supermercado, é uma realidade no presente? É. Mas durante a pandemia, vou ao supermercado já não era mais uma realidade. Então, não iria falar vou ao supermercado, porque eu não ia. A gente ficava em isolamento social. Então esse voo ao supermercado não fazia parte do nosso presente anteriormente, em 2020. Hoje faz, eu posso falar que eu vou ao supermercado. Pode estar acontecendo agora, nesse exato momento, como uma ação que acontece recorrentemente no presente, acontece nesse espectro do presente. Meu filho está no quarto, que é algo que acontece no momento da fala, né? O fato da ação antiga como inquestionável ou habitual. É interessante porque quando eu faço uma tese de uma redação,
eu tenho que atentar para que o verbo esteja no presente com indicativo. Se eu estou defendendo uma tese, um ponto de vista, esse ponto de vista precisa estar demarcado no presente. Então, as tecnologias educacionais são positivas para o processo educativo? As tecnologias digitais são produtivas? Se são, tem que falar são. Eu não posso colocar um verbo seriam, eu não posso colocar o verbo fosse, eram, será. Não, o verbo no presente, porque eu discutindo ideias. Então, a minha tese tem que estar com o verbo no presente. E a maior parte da minha redação será escrita com verbos no presente, porque eu estou discutindo as ideias como se fossem verdades universais, inquestionáveis. Então, a tecnologia digital é prejudicial no contexto escolar por conta disso. Aí eu vou colocando meus argumentos. Primeiramente, constata-se, nota-se que o desempenho dos alunos são afetados com o uso das telas durante a aula. Eu posso falar isso, devido ao fato de o professor ficar em segundo plano. O professor que representa o principal eixo, né, na educação do aluno, é colocar em segundo plano quando tem aquela na sala de aula. É uma tese, é um argumento que comprova a minha tese inicial. E com esse processo eu coloquei no tempo presente. É uma discussão que eu estou tendo, então eu coloco essa discussão com verbos no presente. Então o professor fica em segundo plano. Então Brasília é a capital do Brasil, é uma verdade. Sua opinião não fere o meu direito aqui. Ferir está no presente indicativo. Uma constatação. O presente pode ser indicado, pode ser usado para indicar um fato próximo e certo. Na próxima semana começamos as provas finais. Na próxima semana começam, né? Ou pode ser começamos também, começam. Então, como eu tenho certeza disso, não tem como adiar mais, eu já deixo o verbo como se fosse conjugado no presente aqui. Começam cá no presente com indicativo. Então, se a questão pede qual é a conjugação desse verbo, ele está conjugado no presente. Mas ele faz referência ao quê? A um futuro. A próxima semana, que é a adjunta adverbial de tempo. No futuro. Caguei marcando uma ação do futuro, mas eu já uso o verbo conjugado no presente. E quem aqui? Isso aqui cobra mais a UFMQ. Provas da UFMQ, que é o presente histórico. Fatos passados, narrados, como se estivesse acontecendo no momento da fala. Livros de história costumam narrar as fatos assim para contextualizar o conhecimento, né? No dia 17 de agosto de 87, morre Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores pioneiros, um dos maiores poetas, né? Então, morre, mas ele não morreu no passado? Morreu pretérito, perfeito, acabado? Sim. Porém, para demarcar um presente histórico, né, para fazer com que a história fique mais próxima do leitor, eu coloco já o verbo no presente. Em 1937 morre Carlos Drummond. Aí o leitor é transportado para o passado utilizando o verbo no presente. Aproxima o passado do leitor. O pretérito, tudo que a gente viu é presente. Morre, presente. Começam, presente. Fere, está. Vou, presente. Aí tem o pretérito, passado. Denota uma ação anterior do momento da fala. E eu tenho 3 passados. Um imperfeito, o indicativo pretérito imperfeito, que expressa uma ação contínua de duração no tempo, ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada, que não demarca um ponto final para ela. Eu sei que aconteceu no passado, sim. Eu sei que aconteceu no passado, mas eu não sei precisar quando isso parou de acontecer no passado. Qual foi o grau de continuidade que isso aconteceu no passado? Por quê? Porque o pretérito imperfeito é imperfeito nesse sentido, não é acabado, não é completo. Exemplo, todos os dias ia para a casa da minha avó depois da escola. Minha avó hoje é falecida.
Mas eu ia para casa da minha avó depois da escola. Quando isso começou, quando isso terminou? Não demarca. Só sei que foi no passado, isso acontecia no passado, e era uma ação que se transcorria no tempo. Uma ação que a gente chama de ação linha. Agora, no ano passado eu fui a São Paulo, fui a SP. Aqui fui, demarca uma ação concluída no passado, finalizada, fechada. Fui a São Paulo, então algo que terminou, aconteceu. Agora ia para casa da minha avó, na época da escola, isso aí é uma ação que vai se alongando no tempo. Agora fui a São Paulo, quer dizer que foi algo pontual. Algo que aconteceu no passado, posso que tirar algumas férias e ir para lá, beleza, não é algo recorrente, não é algo que se estende também. No passado é algo pontual. Ou visitei a minha avó ontem, por exemplo. Visitei pontual. Agora visitava algo que se alonga. O pretérito perfeito, diferente do imperfeito, é uma ação concluída dentro de um espaço de tempo. Eu ganhei o concurso de redação da minha escola. Então, algo pontual, ganhei. Ponto. Uma ação que aconteceu, finalizou. Helena foi ao cinema com Pedro. Uma ação que aconteceu no passado, finalizada no passado, e uma ação ponto, uma ação pontual. Diferente de ia, Marcelo nadava todos os dias. Uma ação que se alonga no tempo passado. E tem esse bichinho aqui que é o mais que perfeito, que denota uma ação perfeita no passado, só que ela terminou antes de outra ação que também terminou no passado. Denota uma ação passada anterior a outra que também ocorreu no passado. Então são dois passados. Eu tenho um passado mais que perfeito e um passado perfeito. Então, um passado perfeito, aqui esse aqui é o presente, digamos assim. Estou falando do meu passado, e para falar do meu passado, eu falo de uma ação que aconteceu e concluiu no passado, anteriormente a outra ação que aconteceu e concluiu no passado. Então é um mais que perfeito. Beleza. Quando notei, a água já transbordara na banheira. Então eu notei aqui, ó. Eu cheguei lá, eu tô aqui. Eu notei que a água já transbordara da banheira. Então eu deixei lá a água enchendo, então aqui, por exemplo, e quando eu cheguei eu notei, veja que é no passado, que a água já transbordara. Eu não falo transbordara, professor, eu falo tinha transbordado. A gente usa o quê? A forma composta desse verbo. O ter mais o particípio. Tinha transbordado. A água tinha transbordado, né? A água transbordada, beleza. A água tinha transbordado na banheira, né? Notei que a água tinha transbordado. Não, tinha transbordado, desculpa. Tinha transbordado porque fica inflexível. Tinha transbordado, agora que eu lembrei. Beleza. Com um olhar triste, explicou a todos por que regressara a casa. E ela explicou. Explicou. Foi uma coisa que aconteceu no passado. Porque tinha regressado. A casa. Porque tinha saído, vai ser sempre tinha saído, tinha regressado, tinha transbordado no masculino, é uma forma fixa de infinitivo, de particípio. Explicou a todos por que regressara a casa. Ela regressara anteriormente. Tá, aí recebeu as visitas, e quando ela recebeu essas visitas, ainda no passado, ela explicou, aqui explicou é o verbo no passado, por que regressara, porque ela tinha feito essa ação de regressar anteriormente. E a ação de regressar também é pontual, é concluída, é perfeita no passado. Então se eu tenho uma ação, que estou falando, que ela é mais anterior ainda, é uma ação anterior à outra, ela é mais que perfeita. Quem é perfeita, quem é outra perfeita, mas que é mais perfeita que a outra. Essa é a relação, é uma ação passada anterior a outra ação também passada. E a dica é a gente lembrar que essa forma estranha, transbordara, regressara,
saíra, chegara, comprara. Ninguém fala assim. Eu falo tinha comprado, tinha saído, tinha chegado. Nós usamos a forma composta do verbo. Ter mais particípio. Tinha mais regressado, tinha mais transbordado. O pretérito mais perfeito também indica um desejo, né? Quem me dera, por exemplo. Que quem me dera que isso acontecesse. Ou tomara que eu seja escolhido. Que esse tomara, quem me dera, é uma forma de uso desse mais que perfeito para indicar um desejo. O futuro, ele tem lá uma ação posterior. Tem o futuro do presente, que eu estou aqui no presente. E eu projeto um futuro a partir de hoje. Então, semana que vem sairá o edital. Será publicado o edital. Então, sairá, é futuro do presente. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Eu irei, algo que será no futuro, que eu projeto a partir de agora. Semana que vem meu filho fará 18 anos. Fará aqui uma ação posterior, uma ação que vai ser realizada no futuro. Então eu projeto no meu futuro em relação a esse presente. Tem o futuro do pretérito, que é um pouco mais difícil. Por quê? Lembra que eu falei do pretérito mais que perfeito? Tá. Eu regressei para casa aqui é a ação de regressar. Aí deu uns dias, meus parentes chegaram aqui e eu expliquei por que eu tinha regressado. Expliquei uma ação também no passado, o presente está aqui. E eu estou falando, na semana passada meus parentes visitaram e eu expliquei por que eu regressara. Eu estou de olho nessa ação mais anterior. A mais passada, o passado mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, o passado do passado. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai ver o futuro do pretérito. Então eu estava de olho nessa ação aqui mais anterior. Agora eu estou com dois passados ainda, um mais anterior que o outro, só que eu de olho no quê? Nesse aqui, ó. Esse que é futuro em relação a esse passado mais anterior. Então, em vez de ficar focando no verbo regressar, eu iria focar no verbo expliquei, por exemplo. No futuro em relação a esse passado mais anterior. É antes do presente ainda, mas é um futuro em relação ao passado. Eu ficaria bem feliz se ele voltasse a ser meu amigo. Então, ele não é meu amigo. Ele era meu amigo. E se ele voltasse a ser meu amigo aqui, nesse passado mais remoto, se ele voltasse a ser meu amigo, hoje, nesse futuro, eu ficaria bem feliz. Aqui eu ficaria bem feliz. Eu faria esse favor se você tivesse pedido antes. Então aqui antes, você pediu? Não. Nesse momento anterior você não pediu. Então nesse futuro, eu não fiz, mas eu faria. Entende que eu estou focando aqui que eu faria nesse futuro do pretérito, mas lá no passado, nesse antes, você não pediu. Nesse futuro mais distante você não pediu. Então agora, nesse passado mais distante você não pediu. Então no futuro, em relação a esse passado, eu faria esse favor, mas eu não fiz então, né? Eu estou aqui no presente, olhando para o meu passado. Tem dois momentos. Um antes que você não pediu, mas se você pedisse eu faria, né? E esse futuro em relação a esse passado. Em relação a esse mais distante, isso aqui é o futuro. Eu faria. Nesse passado ainda eu faria o favor, né? Nossa, professor, é difícil. Não é tão difícil não, pessoal. Vamos lá. Dá mais um exemplo aqui. Vou colocar as ações aqui. Aqui é o presente.
eu contaria a novidade se ela não tivesse viajado. Ou se ela estivesse aqui, por exemplo. Imagina que uma coisa aconteceu aqui no passado mais distante, que ela viajou, né? Ela viajou. Ela viajou de forma que agora eu não consigo contar ela, mas eu contaria. No futuro, em relação a esse passado mais anterior, ela viajou e nesse futuro eu contaria se ela não tivesse viajado. E por que eu não conto? Porque por conversação mais anterior. Ela viajou, por isso, no futuro que viajou, eu não contei, mas eu contaria. E como eu faço para lembrar desse tempo verbal, professor? Sempre que o verbo terminar em ia, ele é futuro do pretérito. Principalmente para quem faz a prova HCDCOM. Esse futuro do pretérito que ela cobra. Faria, falaria, ficaria, chegaria, partiria, chamaria, regressaria, explicaria. Como que finalizar com ia é futuro do pretérito. Quem que quer um pouco de quecoreba para Selecom? Tudo que termina com ara é mais que perfeito. Ou era, né? Quem dera, tomara, recebera, transbordara, regressara, chegara, partira. Esse verbo estranhão aí, ara, era, ira, ele é futuro, ele é pretérito mais que perfeito e indicativo. Mais que perfeito, então, esse tempo estranhão do ara, era, que ninguém usa, regressara, ninguém fala isso. É um tempo verbal não usual. Na nossa linguagem a gente excluiu esse pretérito mais que perfeito. Esse chegar, esse cantar. A gente fala eu tinha chegado, eu tinha cantado, eu tinha partido. Mas o futuro do pretérito a gente usa ainda. A gente fala, eu contaria, eu explicaria tudo para ele, eu ficaria feliz. A gente usa ainda. Então, só para sintetizar esses tempos do modo indicativo, que presente, algo que acontece agora, eu amo viajar. É algo que é presente para mim? É. Algo que acontece agora, um gosto meu de agora? Sim, eu amo viajar, beleza. Eu amava viajar. É algo que acontecia antes, e é algo que se elongava, um demarco aí. É algo pontual, é uma ação que se longa. Amava viajar. Agora eu amei a viagem. Quer dizer, aconteceu a viagem e essa viagem pontual, essa viagem específica, eu amei. É uma ação pontual. Nossa, eu amara. Ninguém fala eu amara, né? Eu falo eu tinha amado. Beleza, mas eu amara, mais que perfeito. Eu amarei. Futuro em relação ao presente, uma projeção. Eu amarei chegar a São Paulo ano que vem. Eu amarei a viagem que a gente vai fazer em tal dia. Enfim. Agora eu amaria. Quando tivesse ia, pessoal. Futuro do pretérito. Eu amaria, eu gostaria. Eu trago agora algumas questões para a gente exercitar como que a FGV cobra. 2025, professor de língua portuguesa. Como se fosse uma prova para a gente aqui. CE, conhece característica igual de educação de Hong Kong, né? Em todas as frases abaixo foi empregada uma fórmula verbal no pretérito imperfeito do indicativo. Assinale a opção que indica a frase em que esse tempo verbal marca uma forma substituta do futuro do pretérito na linguagem popular. Meu Deus, professor. Tinha que ser professor de língua portuguesa. Não, mas é assim mesmo que ela cobra. É a aplicação do tempo verbal em algum contexto. Vamos desmembrar essa questão aqui. Então ela quer, assim, todas vão ficar no pretérito imperfeito, essa ação que se elonga. Viajávamos, procurava, parecia, falava, ava, enfim. Esse ava aí é pretérito imperfeito. Ele quer saber qual desses usos aqui, marca uma forma substituta, então substituir
eu usei uma forma substituindo outra, que era o futuro do pretérito, em uma linguagem popular. Então, na linguagem popular, eu substituo o futuro do pretérito pelo pretérito imperfeito. E o que é futuro do pretérito mesmo, professor? Tem o futuro do presente, eu serei, eu amarei, eu chamarei, eu viajarei, eu projeto a partir do meu presente para o futuro. Eu lembro disso. Então, amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Eu comprarei. Comprarei uma roupa nova. O que eu farei amanhã? Eu trabalharei. Eu irei ao trabalho. Então, projetando aqui. E o futuro do pretérito mesmo, professor? Lembra? Afinal, ia. Afinal, ia. Então, aqui. Viajaria. Viajaria. Procuraria. Pareceria. Falaria. É isso que ele quer saber. Era para ser falaria, pareceria, procuraria, viajaria, em alguma dessas alternativas, era para ser esse futuro do pretérito, mas numa linguagem popular eu substituí o futuro do pretérito por um pretérito imperfeito. E alguma dessas alternativas, entre A e a E, foi esse uso popular da linguagem. Já para botar pressão para quem for fazer prova de professor de português aí, ó. Pode falar, Clarice. Não seria levar, eu viajaria, eu só porque eu viajava. Porque ele pede também um coloquial, né? Sim, exatamente. Essa é a mesma. A gente fala normalmente em uso coloquial. Se eu pudesse eu viajava, hein? Se eu pudesse, se caísse dinheiro na minha conta, eu viajava. Mas isso é uso coloquial. Se eu pudesse, eu viajaria. Se caísse dinheiro na minha conta, eu viajaria neste mês ainda. Então, o uso adequado seria viajaria, mas em uma linguagem popular, eu falo eu viajava nesse mês ainda, se me liberassem a firma. Até os jovens já falam isso, né? Nossa, você pegava essa minha? Eu pegava. Eu vejo nas escolas o pessoal falando assim, eu pegaria, viajaria, mas a gente não tem esse vocabulário do futuro do pretérito, a gente usa o pretérito imperfeito no lugar. Agora, nós sempre viajaríamos no mês de dezembro? Não dá certo. Bom dia, o que o senhor procuraria? Não dá certo aqui. A paisagem vista da janela pareceria um quadro. Aqui parecia um quadro, pareceria... Garia certo? Garia, mas aí não demarca o uso coloquial, entende? Aqui eu conseguiria colocar pareceria um quadro, com a questão de hipótese, né? Mas teria até culto, seria um uso mais culto. Enquanto falaria com o cliente, aqui não dá certo. Então as únicas que dariam certo é a A e a G, porém a A demarca esse uso da linguagem popular, que ele está solicitando, né? Então, gabarito letra A. FGV 2024, Prefeitura de São Paulo aqui, Caraguatatuba, eletricista. Assinale a frase em que há erro na forma do subjuntivo. A gente não estudou subjuntivo ainda, viu, Pergões? Eu estou colocando questões que a gente não viu ainda. Mas subjuntivo é conjugar com o que, com o se e com o quando. São três tempos verbais do subjuntivo. Presente do subjuntivo, que é o conjugar com o que aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo, que é conjugar com o se, o auxílio do se. Não necessariamente vai ser sempre com o se. Estou falando que eu consigo colocar o se para conjugar o verbo, mas não quer dizer que vai ser usada essa conjunção sempre. Assim como quando ele me auxilia a conjugar o verbo no futuro, para eu identificar que um verbo é do futuro do subjuntivo, mas não necessariamente toda vez que tiver um verbo no futuro do subjuntivo vai ser conjugar com o quando. Pode ser conjugar com se, por exemplo. Se ele chegar amanhã. Se ele chegar é o futuro do subjuntivo. Quando ele chegar, né? E se chegasse? Aí se chegasse é pretérito imperfeito. Que eu chegue, que ele chegue. Aqui é presente do subjuntivo.
Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem, é presente do subjuntivo. É o que eu chegue, né? Que ele parta, que nós recebamos. Porque nós recebemos é presente com indicativo. Eu recebo, tu recebes, ele recebe. Nós recebemos. Agora, que nós recebamos a premiação. Aí eu estou desejando algo com presente com subjuntivo. Pretérito imperfeito. Se eu amasse, se ele chegasse, se nós partíssemos. Enfim, conjugar com auxílio do se. E o futuro do subjuntivo é conjugar com auxílio do quando. Quando eu chegar, quando eu amar, quando ela partir, quando nós chegarmos, quando eles receberem. Enfim, aqui está o futuro do subjuntivo. Mas, professor, sempre vai ter o quando? Não. Se a encomenda chegar, até amanhã, aqui eu estou falando do futuro do subjuntivo, se chegar. Amasse menos, a vida seria tão mais simples. Eu não coloquei o se nessa frase, só o amasse. Mas tudo bem, ainda assim é precário imperfeito subjuntivo. Todos deixa eu pensar aqui no que. Não, aqui o que ele é mais presente mesmo, que eu amo, que tu amas. Vamos lá. Agora vamos analisar qual há um erro na forma do subjuntivo. É necessário que releiamos, torna-se urgente que você reveja, é provável que o livro não caiba, é possível que vamos lá, fica impossível que viajamos no final de semana. Ele quer saber qual que é o erro. Sim, Thaís. Eu esqueci de lembrar, como o subjuntivo social do hipotético, é necessário que releiamos o conteúdo. Tem o verbo reler, né? Aí, que eu releia, né? Que eu releia. E ele quer um erro na forma, né? Não muito no sentido, mas na forma aqui gramatical, né? Como está escrito. Então, se eu pegasse lá o que eu releia, que tu releias, que ele releia, que nós releiamos, que vós releiais, que eles releiam. Então, se eu pego o verbo reler, aqui é necessário que releiamos. Para mim, aparece correto. Vou ver o B. Torna-se urgente que você reveja. Que eu reveja, que tu revejas, que você reveja, que ele reveja, né? Você é uma forma da terceira pessoa, que ele reveja, que você reveja. Beleza. Diferente do revejo, né? Eu revejo, tu revês, ele revê. Nós revejemos, né? Vós revejeis, eles revegem. Nossa, eu acho que revejar é um verbo anômalo, que vai ter algumas formas sem conjugação, porque tá feio. Tá. É provável que o livro não caiba. Não caiba, não caibamos, não caibeis, não caibam. Não caiba. O livro não caiba, ele não caiba. É possível que vamos lá mais tarde. Nós vamos. É possível que nós vamos. Fica impossível que viajamos. Agora viajamos não. Por quê? Porque é impossível que viajemos. Que eu viaje. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Aí o que eu vá, né? Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Que nós vamos, que vós ides, que eles vão, né? Enfim.
Aqui o que eu viajo, que tu viajas, que ele viaja, exige um e, ó, que nós viajemos para diferenciar o, é, o presente do subjuntivo com o presente do indicativo, porque o presente do indicativo é nós viajamos. Agora fica impossível isso, que viajemos. Esse que viajemos, ele está escrito como se fosse um presente do subjuntivo. Porém, o que ele vai formar, quando ele é um elemento subordinativo aqui, ó, fica impossível isso, ele vai formar o presente do subjuntivo com o e aqui, que viajemos, e não que viajamos, que recebemos, e não que recebamos, né? Não que recebamos e não que recebemos. Ou vamos pensar um verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos. Que nós amemos. Aqui é porque amar e viajar eles são semelhantes, né? Com a mesma conjugação, primeira conjugação. Então amar, que nós amemos. E não que nós amamos. Viajar, que nós viajemos e não que nós viajamos. Mas essa aqui eu coloquei de sacanagem para vocês, porque a gente vai estudar ainda mais profundamente as formas do subjuntivo e do imperativo, né? O vento tá forte, eu acho que vai chover aqui. Todas as frases a seguir mostram as formas verbais no futuro do pretérito, que é aquela forma terminada em ia. Lamentaria, queria, gostaria, diria, seria. Ele quer o quê? Assinale a frase que mostra o valor semântico desse tempo verbal de forma adequada. Então, tens a certeza de que passadas as primeiras semanas não lamentaria tamanho sacrifício? Ele quer o valor semântico de forma adequada. Não lamentaria? Indicação de incerteza. Tens a certeza de que passadas as primeiras semanas não lamentaria o sacrifício? Aqui, ó, pode ser incerteza, mas pode ser dúvida também, né? Não lamentaria? Estou com uma dúvida mais do que com uma incerteza, eu vou deixar um asterisco. Pode ser, pode, mas vamos analisar outras também, né? Não vamos bater o martelo ainda não. Ele queria talvez uns 13 anos, aproximadamente, né? Ele queria. Designação de ações posteriores à época em que se fala. Futuro? Não. Ele queria talvez uns 13 anos, aqui é uma questão de aproximadamente, né? Ele queria uns 40, ele queria uns 50. Não demarca aqui uma relação de posterioridade, né? De futuro. Então, essa aqui a gente descarta. C. Gostaríamos ouvi-lo sobre o crime. Gostaríamos de ouvi-lo sobre o crime. Forma política de presente, em geral, denotando um desejo. Gostaria de ouvi-los. Aqui faltou o quê, né? Mas gostaríamos de ouvi-los sobre o crime. Essa C também podemos colocar um asterisco. Nosso amor morreu. Quem diria? Indicação de uma afirmação condicionada. Condicionada é com C, né? Se dissesse, se partisse. Não é uma condição aqui. Quem diria? Era ela? Seria ela? Emprego de certas frases interrogativas e exclamativas para denotar surpresa ou indignação. Seria ela? Eu não estou marcando aqui uma indignação, mas uma dúvida também. Seria ela? Não é uma indignação, uma surpresa. Esse contexto aqui, né? Seria ela mais uma dúvida, né? Seria ela que fez isso? Agora, então, com essa E e D eliminadas, a gente ficaria entre a A e a C. Sem cair. Então, assim, a letra E, para denotar surpresa, não teria que ter uma exclamação. Para demarcar essa indignação, seria ela? O Akek Brooks. E foi com um ponto de exclamação. Para surpresa, indignação, né? Então, eu ia marcar C, mas ainda não sei se foi
como ele está falando aqui, assinala a frase que mostra o valor semântico adequado, né? Então, o valor semântico de gostaríamos de ouvi-lo sobre o crime realmente é a forma política, como aquele que eu falei, né? Eu quero ouvir você falar sobre o crime. Eu fale agora sobre o crime, né? Que marca aí uma rispidez. Agora, gostaria que marca um desejo de forma política. E a letra A, na questão do lamentar, eu não acredito que indica incerteza. Uhum. Não lamentaria que é um sacrifício? Não é incerteza mesmo, não. Mas, porque ele não tá assim, incerto sobre uma e outra coisa, entende? É mais uma dúvida mesmo. Só que eu falo pra vocês que na hora da prova, no nervosismo, eu ia ficar entre A e C. Mas eu marcaria C, no fim das contas, né? É o nosso gabarito também. Gabarito letra C. Mas essa A é uma pegadinha. Eu vou até pesquisar mais sobre essa forma do futuro do pretérito, né? Lamentaria. Para ter mais certeza. Porém, a gente quer ir no bem, a gente quer ir no bom caminho. Temos mais 3 questões. Nossa, muita questão. Tá, vamos lá, sem preguiça agora, tá acabando a aula. Todas as frases a seguir mostram formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo. Assinale a frase em que o emprego desse tempo verbal tem valor de ação habitual. Então, novamente, a aplicação do verbo, não necessariamente só a classificação dele, né? Ele já dá de cara que todas elas são pretéritos imperfeitos. Então, tirava, metia, compreendia, media, dava. Então, esses verbos estão no pretérito imperfeito. Ações que se delongam no passado. Ele quer saber uma ação habitual, algo que acontece com recorrência. Eu vou lendo e tentando descobrir isso. Nessa hora, meu irmão lia, enquanto a mãe tirava a cesta. Não, é uma ação que acontece concomitantemente aqui, ao mesmo tempo. Não é a relação de acontecimento habitual. Nas manhãs de primavera, ele metia o pé na estrada bem seco. Parece aqui que é algo que ele fazia recorrentemente, uma ação habitual. Mas vamos ver assim. Bernardo afirmou que Magna compreendia bem sua ideia. Ela compreendia bem, não quer dizer que é algo habitual. É uma constatação que ele fez de algo que a Magna fazia. A torre media mais de 100 metros. Uma constatação aqui aproximativa, né? Media mais de 100 metros. Não é uma ação habitual. Ela não vai medir mais de 100 metros habitualmente. Não, é uma constatação que eu faço em um momento do passado. O diretor dava o mesmo aviso em todas as salas, alertando para o perigo. E agora, professor, essa aí também parece, ó. O diretor dava o mesmo aviso em todas as salas. Inclusive, acho que a gente já fez essa questão no ciclo passado, né? Dava o mesmo aviso em todas as salas, alertando para o perigo. Ele não está fazendo isso habitualmente? Eu estou entre a B e a E, hein? E aí, qual que é? Não quer dizer que é algo habitual, realmente, como você falou, né? Pode ser que nessa semana precisa dar um aviso e ele dava esse aviso em todas as salas, alertando para o perigo. Mas não quer dizer que é algo habitual, pode ser algo que está acontecendo só nesse momento. Agora, nas manhãs de primavera, ele demarca em qualquer manhã de primavera, né? Pode repetir várias manhãs de primavera que ele metia o pé na estrada bem seca. Então é uma ação que acontece durante as primaveras que vai se repetir sempre. Agora o diretor dava o mesmo aviso em todas as salas alertando para o perigo, pode ser eventual. Um aviso eventual que ele precisa colocar em todas as salas, né? Dava o mesmo aviso em todas as salas. Agora, como ele tem uma demarcação temporal clara aqui nas manhãs de primavera, a primavera repete todo ano. Como sendo também uma ação habitual que ele fazia. E nas manhãs são várias manhãs de primavera, né? Uma estação do ano que acontece aí em 2 meses, ele metia o pé na estrada bem seco, quer dizer que ele fazia isso nas manhãs de primavera, que dura aí 60 dias.
uma recorrência, uma ação habitual, e que vai repetir em outras primaveras também. Essa é um pouco mais difícil. E amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos. Olha essa frase. Há 3 formas verbais, em tempos diferentes, sim. Seremos é um tempo, fomos é outro tempo, somos é outro tempo. As formas verbais a seguir, que repetem respectivamente e corretamente esses mesmos tempos, e então eu tenho que saber qual é o tempo e modo de seremos. Qual é o tempo de modo de fomos, nem o que somos. E olhar aqui, viveremos, vimos, viemos, ver se repete aqui essa mesma, respectivamente, o mesmo tempo e modo verbal. Ou comporemos, compomos e compusemos, se repete, respectivamente, o mesmo tempo e modo. Fazeremos, fizemos e fazemos. Encrequeremos, encretivemos e encrequemos. Haveremos, havemos e hemos. Essa é um pouco mais desafiadora. Porém, eu confio em vocês. Essa é bem complicada, porque pega um verbo. Tem que saber assim, seremos. Amanhã não seremos. Aí eu já sei que seremos é futuro, por exemplo. Sim, viremos. Nós viremos. O verbo vir, né? Fomos. Fomos lá no passado. Vimos. Será que está correto? Tem que estar o quê? Respectiva e corretamente, né? Nós vimos. Será que vimos não é do verbo ver? Professor. Nós vimos de ver. Ele está usando vimos aqui no local de viremos e viemos. E viemos do verbo ver. Então ele me fez uma mescla, já não está correta. Sim. Então essa a gente já elimina. Então, sem seguir essa mesma estrutura, analisando as próximas, vemos que cá seremos. Futuro, fomos, passado, somos hoje, presente. Vamos ver que letra I e letra C agora como hipóteses. E realmente, vocês iam ficar entre essas duas mesmo. Mas eu acho que tem outra aí. Comporemos, compomos e compusemos. Cara, nós comporemos. Ação de compor no futuro. Então seremos, comporemos, está correto. Vou colocar aqui comigo. Tá. Comporemos, seremos, está correto. Nós fomos no passado. Compomos quando? Nós compomos agora. Compusemos no passado. E cá somos agora no presente. Então aqui ele inverteu, né? Era para ser compusemos aqui para fazer referência a fomos. E compomos aqui para fazer referência a somos, que é presente. Então, como ele fez essa inversão, a B a gente elimina. Tá ficando mais simples agora. É a C, a G e a eu, então. Vai ser uma dessas três aqui. E se a gente repetir o mesmo processo nessas três, a gente vai encontrar a correta. C. Deixa eu ver aqui. Fazeremos no futuro. É fazeremos ou é faremos? Faremos. Não, Então já não pode ser a C. A G. Encrequeremos.
encrequer. Eu encrequerei, tu encrequerás, ele encrequerá. Nós encrequeremos. Fica feio, mas segundo a conjugação de encrequer, é assim mesmo. No futuro, eu encrequerei. Tu encrequerás. Ele encrequerá. Nós encrequeremos. Vós encrequereis. Eles encrequerão. Beleza. Fomos no passado. Encretivemos? Como assim? Nós encrequemos no passado? Vamos lá. Encrequer é provindo de quer. Como é o verbo quer no passado? Eu tive, tu tiveste, ele teve. Como é o verbo requer então? Eu retive, tu retivestes, ele requeve. Como é o verbo encrequer então? Eu encretive, tu encretiveste, ele encrequeve. Nós encretivemos. Nós tivemos, nós encretivemos. Vós tivestes, vós encretivestes. Eles tiveram, eles encretiveram. Toda vez que eu tenho um verbo proveniente de quer, aí requer, conter, nós contivemos. Requer, conter, encrequer, são verbos que vão seguir a mesma estruturação. E somos, no presente. Eu encrequenho, tu encrequens, ele encrequenha, nós encrequemos. Aqui no presente. Nós queremos, o verbo quer, nós encrequemos. Aqui a guia correta. Vamos ver aí. Seremos, haveremos. Não, nós havemos. Haveremos, havemos, hemos. E aqui havemos é ouvemos, na verdade, né? Ouve, ele ouve, nós ouvemos. Ele ouve, nós ouvimos. Havemos deveria passar para cá, em vez de haveremos. Não, haverá, né? Ele haverá, nós haveremos. Fica certo, haveremos, fica certo aqui. Havemos aqui deveria ser ouvemos. E hemos, fica correto. Nós hemos, né? Nós hemos de fazer isso. Mas havemos aqui no meio, não. Nós fomos, ficar no passado. Ele ouve, nós ouvemos, né? E o verbo haver nem tem a conjugação da primeira pessoa no singular, né? O verbo haver no pretérito. Como seria haver no passado? Não tem. Eu ouve? Não. Ouve é ele ouve. Acho que não tem também ouvemos, não. Vou dar uma pesquisada. Haver é um verbo anômalo, quer ver? Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Conjugação do verbo haver. Vocês viram o que eu estou falando. Vai ter algumas pessoas do verbo haver que não tem conjugação. Aqui. Nós ouvemos. Como eu falei para vocês, nós ouvemos. Deixa eu compartilhar a guia aqui. Pretérito. Nós ouvemos. Ele ouve, então ouve ele. Nós ouvemos. Ele colocou nós havemos. Aqui é nós ouvemos. E ele colocou nós havemos. Então, entre uma que eu estou meio com a pulga atrás da orelha e uma que eu tenho mais certeza, que é a que nós marcamos aqui, que é a correta. Essa foi mais difícil mesmo. E essa é a última questão para fechar nosso dia.
a opção abaixo em que a forma verbal descarga mostra fatos anteriores em relação aos outros. Então, provavelmente vai ser o pretérito mais que perfeito, que é aquele passado anterior a outro passado. Aí a gente lembra que a forma mais estranha, né? Terminar. Aqui está no... É o terminar aqui, né? O diretor entrou, passado, vão saber, futuro. Quando a guerra da Ucrânia terminar, futuro. Agora, terminar, essa forma estranhando aqui, é uma ação verbal anterior a outra ação verbal. Terminar. Aí quem não sabia essa forma verbal não conseguiu resolver essa questão lá em Gatrin 23, igual na lista judiciária. Né? Então, terminar a gente chama de pretérito mais que perfeito, porque ele é anterior a outro passado ainda. Né? É um pretérito anterior a outro passado, por isso mais que perfeito. Enfim, essa é a forma normalmente que se utiliza as questões da FGV para cobrar Kemp módulo verbal, uma aplicação mesmo do Kemp do módulo verbal, não uma mera classificação, a classificação é LGH aqui. Se vira aí, todos esses verbos estão no passado imperfeito. Agora encontre esse uso polígono, esse uso coloquial, popular, né? Lembrando então, domingo que vem a gente vai fazer mais questões para ir exercitando, tem outras questões ainda de verbos, desse mesmo estilo. E a gente continua aqui, tem outras categorias, né? E quem quer aprofundar então na voz verbal, no infinitivo, no gerúndio e no particípio, nos tempos compostos, o verbo é um assunto extenso. E torçamos aí para que saia logo o edital, né? Para a gente colocar em prática esse conhecimento e passar na prova. É isso, desejo aí sucesso a vocês. Quem está gostando, a maioria já está matriculado, né? O valor promocional desse mês é de R$45 para as mulheres, por ser mês da mulher, né? Não é os R$90 que vocês pagaram no ano passado. E desejo aí bons estudos, boa preparação. Até sábado que vem, nossa aula. Daqui a pouco eu disponibilizo as gravações também. Desejo boa semana para todas vocês. Até mais. Até.